Nós estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é Leonardo. Ele está contando uma história de vida que, na verdade, não só de superação. Ele conseguiu sair de uma situação caótica, crítica e se posicionar e, na verdade, se tornar um grande homem, uma grande pessoa hoje. Leonardo, como a gente estava falando no primeiro bloco, você passou por muitas dificuldades, né? Você teve que ser adulto antes da hora, você teve que ter responsabilidades antes da hora. Você teve que tomar decisões muito jovem e tudo isso, como você falou, tem um lado ruim e acaba tendo um lado bom. Mas eu queria saber como é o seu sentimento hoje em relação aos seus pais. Olha, pela lembrança que eu vivi, hoje meus pais e minha mãe, como eu não vejo eles há muito tempo, eu não tenho um sentimento para eles de pai e mãe, mas com certeza eu considero eles muito, porque querendo ou não, ela me criou em uma certa fase, até um certo ponto que ela podia. Depois que fomos para o abrigo, sente muita falta da mãe e do pai, sente muita falta, principalmente na hora que você precisa de alguma coisa, ou quando você estuda, trabalha, tem que fazer curso e você fica imaginando, se eu tivesse um pai e uma mãe, será que seria mais fácil, eu só precisasse estudar e não trabalhar nessa fase da minha vida, né? Porque meus colegas, eles só estudam, eles não trabalham, eles não fazem mais nada. E sempre você pensa nisso, mas assim, eu amo eles, eu gosto muito deles, mesmo não vendo eles, né? Procuro pensar um dia que ainda nós vamos nos encontrar, vamos conversar o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, né? Ter sido diferente. Ter sido diferente, que não foi, né? Ter esse convívio, claro, porque eu acho que eu posso reconstruir uma família, né? E você sempre teve essa esperança dentro de você, né? Você sempre foi muito otimista, na verdade. Eu vejo que você sempre foi mesmo desde criança, acredito que você, acho que ninguém muda assim radicalmente, talvez até para pior, mas você só foi melhorando no sentido de ver esperança em tudo. De falar assim, nossa, eu vou crescer, eu vou vencer, eu não vou deixar me abater nessa situação. E eu acho que a maioria das pessoas e a maioria dos seres humanos, infelizmente, na situação de crise, elas, né, se abatem, caem na depressão, vão para a cama e vão tomar remédio e vão atrás de bebida alcoólica ou de drogas, enfim, de algumas coisas que acabam, não que acabam resolvendo, mas mascarando o problema, né? E você foi ao contrário, você ergueu as mangas e falou, eu acho que o meu futuro é estudar, eu vou estudar, meu futuro vai ser o trabalho, eu vou trabalhar. E você aprendeu isso com quem? Isso foi algo que você acha que já nasceu com você ou era algo que alguém te ensinou, alguém foi uma inspiração para você? Na verdade, eu sempre fui muito determinado. Como eu via as pessoas, muito bem-sucedidas, né? Convivi uma boa parte com elas, então eu aprendi algumas coisas com elas. E eu via elas e eu falava, por que eu não posso ser como elas são? E comecei a determinar, não, eu posso construir isso, eu posso fazer aquilo, eu posso chegar onde elas chegarem e muito mais. Eu posso fazer o que eu nunca imaginei ter feito ou fazer. Então eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a fazer coisas que não imaginava fazer. Leonardo, hoje você faz faculdade, você faz estágio, você estuda, como você falou anteriormente, você conseguiu realizar um sonho na sua vida. E como é que você consegue inspirar os seus irmãos nisso? Os seus irmãos também estão no mesmo caminho? Eles também enxergaram em você essa superação, essa garra e acabaram seguindo o mesmo caminho? Você tem contato com seus irmãos hoje? Como é que é a relação de vocês? Eu tenho muito contato com eles, graças a Deus. O que eles mais se orgulham é de eu ter me tornado cristão. Então eles falam que essa foi a maior conquista da minha vida. Que bom. As outras coisas vêm porque Deus te dá. Então eu acredito que Deus me proporcionou tudo que eu tenho hoje em dia, né? Eles veem em mim uma pessoa que pode chegar a grandes lugares, uma pessoa que pode fazer coisas por outras pessoas. Eu fui ajudado antigamente, hoje eu também sou ajudado, mas eles acreditam que eu posso ajudar outras pessoas. Né? Eu fui convidado para palestras, eu vou dar palestras para pais que têm seus filhos em abrigos. Que legal! Né? Tá marcado para setembro. Né? Então eu acredito que eu posso fazer coisas que eu não imaginava fazer, eu posso ajudar essas pessoas também, pais ou mães, inspirar filhos, pessoas, né? pessoas que estão em abrigo. Quando saiu a matéria do Correio Brasiliense, várias pessoas me mandaram e-mail
falando que umas falaram que foram adotadas, não deram certo, não é feliz, né? Eu acredito que a felicidade ela vem com Deus na sua vida. Não importa onde você esteja dinheiro ou não, se você não tiver Deus, você não vai ser feliz. Com certeza. Eu acho que o ponto inicial é você ter Deus na sua vida. E como é que Deus entrou na sua vida? Então, Deus entrou na minha vida através de uma mulher que foi trabalhar no abrigo. Eu era espírita, aquele espírita que não gostava nem de pastor nem de cristão. Crente. Mas ela entrou e ela sabia as coisas certas, o que eu passava. E ela sabia, eu falava para elas, eu posso ver isso, eu posso ver aquilo, eu vejo isso. E ela falava, você vê isso porque você tem isso. E ela me deu as respostas que eu tanto procurei. Então eu falei, não, é isso que eu procuro. E você vê que no espiritismo eu não tinha tanta mudança. Eu continuava o mesmo indo para evangelização, tomando passe, sentando em sala, falando com pessoas que eram médiums. Isso não me mudava. E quando eu conheci Deus, eu falei, Deus transformou a minha vida, Ele me muda todos os dias. Nossa. Ele faz uma transformação na minha vida. Que lindo isso, né? Então eu agradeço hoje até ela né? Até hoje. Né, Vocês têm contato até hoje? Temos contatos, né? Eu agradeço ela até hoje por ter me falado da palavra de Deus. Claro, eu fui muito resistente no começo, né? Mas resisti muito, não queria. Até que eu fui para o encontro de jovens espíritas de Brasília. Tinha 1000 jovens. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, cara, por que esses jovens às vezes são tão enganados? Por que ninguém inventou a igreja de jovens ainda? Aí eu falei para Deus, se você me enviar para a igreja de jovens, eu vou me tornar pastor nela. E se não existe a igreja, me levanta que eu vou abrir ela. Aí acabou que um dia um jovem me chamou para Sara a Nossa Terra. Eu fui lá e falei, gente, parece uma boate, né? Isso realmente é uma igreja de jovens. É a igreja de jovens. Eu falei, mas como era muito radical, eu falei, cara, será que é aqui mesmo? Comecei indo pro Arena, fui pro Arena vários sábados, todos os sábados saía pro Arena e ele falou, não, Leonardo, vamos pra célula e tal. Aí me tornei colíder muito rápido, né? Ele falou, não, você pode liderar as pessoas, você tem capacidade para isso. Então eu comecei a liderar. Aí vieram casos de pessoas que passavam fome, passavam não sei o quê, e comecei a aconselhar eles. Não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eles sempre falavam, Leonardo, você nunca passou por isso, como que você pode dar conselhos? E você falando, você nem sabe o que eu passei, né? Falava, não, mas eu acredito que você pode vencer, eu sei que você passa, entendeu? E acabou que a sua história acabou ajudando você para ajudar outras pessoas, né? Isso mesmo, a história acabou. Você acredita que Deus acabou usando a sua vida e talvez permitindo que você viveu tudo que você viveu na sua infância para que você possa ser um exemplo para a sociedade hoje, um exemplo para esses jovens que talvez foram abandonados, você que está em casa, que talvez muitas pessoas elas devem se sentir abandonadas tendo pai e mãe. Uhum. Às vezes você, como você, tem pai e mãe, mas não mora com eles, ou talvez você mora na mesma casa, mas não tem diálogo, mas não tem conversa, né? Talvez o seu pai simplesmente só entra em casa, dá oi e tchau, e você não se sente parte daquela família. Isso também existe muito. Você acha que Deus acabou usando a sua vida e usando a sua história para que você pudesse se levantar e realmente ser uma pessoa de referência para esses jovens? Eu acho que sim, eu sempre tive o pensamento, eu falava, quando eu for contar minha história, eu quero que minha história traz transformação na vida das pessoas. Então, desde pequeno, o pessoal, me conte a sua vida, me conte a sua vida. Eu não falava muito da minha vida para eles, eu sempre falei para eles, quando eu for contar minha vida, eu vou contar para um grande público. E aconteceu que Você nunca comentou essa história com ninguém, quase? Eu já... Assim, não pessoas que você conhecia, assim, rapidamente, não? Rapidamente, não. Eu falava, Leonardo, dá um testemunho na igreja. Eu falava, não. Então, eu sempre neguei. E acabou que fui convidado para fazer a matéria do Correio Brasiliense. E eu falei, não, agora é a hora, né? E fiz, e as pessoas falar, Leonardo, você tem que escrever um livro, você tem que fazer isso, você pode mudar isso, você mudou a minha vida com a minha história. As pessoas da vara da infância me mandaram e-mails, falaram, hoje eu vejo porque é meu trabalho, hoje eu vejo que pessoas também podem sair, pode ter um grande futuro lá fora, porque grandes jovens que saem de abrigo hoje em dia, eles não têm uma vida boa, eles acabam indo por álcool, droga, acabam indo para prostituição. Então eles acabam destruindo a sua vida. Leonardo, eu queria que você agora deixasse um recado. Eu sempre finalizo o programa pedindo para o entrevistado deixar um recado para as pessoas que estão em casa. Talvez pessoas que vivem a mesma história que você, ou que já viveram, ou talvez pessoas que, como eu falei, que estão em casa, mas elas não se sentem parte, ou simplesmente uma pessoa que tem um sonho
e acha que aquele sonho é impossível. O programa Vida em Conexão, eu falo muito que são de histórias que podem se tornar reais, são de sonhos que se tornaram realidade. Às vezes um sonho que para você era algo impossível e hoje você alcançou aquele sonho. E as pessoas elas não conseguem enxergar que com o trabalho, com a dedicação, com o foco, com a determinação, elas conseguem alcançar aquilo que elas sonharam. E Deus, como você falou, de alguma maneira, Ele faz com que o mundo conspira ao nosso favor. Ele vai ajeitando as pessoas para os lugares certos, Ele vai abrindo oportunidades no dia certo. Ele te faz ir num lugar que tem alguém que precisa do que você tem para vender e ela quer comprar. Enfim, quando você vê, você fala, gente, mas como é que eu vim parar nesse lugar? Como é que eu estou aqui? E as pessoas não entendem que isso tudo é Deus, né? Correto. Essa energia toda que move o mundo, né? Que nos move a viver todo dia, a acordar todo dia, a respirar todo dia. Eu falo, isso é Deus, né? Deus não é simplesmente só aquela pessoa que as pessoas olham e acham que estão lá no céu, olhando por nós. Deus está aqui com a gente nesse momento, né? Ele está vivenciando o que a gente vive, acho que chorando o que nós choramos, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, que talvez desmotivadas, sem sonho. Eu queria que você desse uma palavra para elas hoje. Eu acredito que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, Ele pode mudar a sua história. Hoje, Deus mudou a minha vida, Ele vai continuar mudando. E Deus pode fazer coisas na sua vida que você não acredita. Você tem que tomar uma decisão hoje de sair da sua cama, tomar a decisão de procurar emprego, tomar a decisão que seu sonho pode se tornar realidade. Deus pode fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou Ele ter feito. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão, porque Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai abençoar você todos os dias. Se você acreditar que Deus pode fazer e ter fé, assim como Abraão teve, Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou ou nunca teria imaginado. Amém. Obrigada, Leonardo, pela sua participação, por confiar em nós, né? O seu testemunho, a sua história. Realmente, hoje você conta isso com uma leveza. Está de parabéns, porque eu acho que você superou realmente as tristezas, as mágoas, e você pôde compreender que nada foi assim. Sua mãe não fez isso de propósito, né? Eu não acredito que ela fez por falta de amor, ela fez por falta de conhecimento, por falta de cuidado, enfim, por outras situações que talvez ela vivenciou com a sua própria mãe. E a gente tem que aprender a perdoar, né? Que sem perdão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então eu queria te agradecer realmente e te parabenizar, né, por quem você se tornou, né, esse rapaz, na verdade, esse jovem que se tornou muito determinado, certo do que quer. E eu tenho certeza que você ainda vai chegar muito longe e vai conseguir alcançar todos os seus sonhos. Então, fique com Deus. Você que está em casa, muito obrigada. Espero que você tenha gostado dessa história de hoje. Espero que você tenha gostado da história do Leonardo, que realmente é uma história de dificuldade, mas que nós sempre conseguimos olhar para o lado bom, pelo lado positivo. Então, fica com Deus. A gente se vê semana que vem.